Olá, alunos dos quartos anos. Vamos para a nossa primeira videoaula da apostila nova. Vamos começar com o capítulo 7. Nós temos aqui um assunto que fala por um mundo mais inclusivo. O que você entende por um mundo mais inclusivo? Na escola, vocês já com certeza viram alguns amigos que têm deficiência física ou mental. Então, por que é importante a inclusão na escola dessas crianças? Porque ela tem como principal objetivo acolher e dar possibilidade de todas as crianças e adolescentes terem o direito deles garantido, que é a educação desde o ensino base até o ensino médio, independente da classe social, condição psicológica ou física. Então, devemos tratar todos iguais, devemos protegê-los e não tratar com indiferença, certo? Página 10. Bom, vocês sabem que a comunicação ela é extremamente importante para nós nos relacionarmos com as pessoas em nossa volta, com nossos amigos, com nossos professores, com nossos familiares. Aqui nós temos uma sinopse de um livro chamado Silêncio da Júlia. Ali na primeira parte do vídeo, nós podemos observar que nós tínhamos crianças brincando e um menino ou menina estava sentado em uma cadeira de roda, então ele também tinha uma deficiência, a deficiência dele era física. Este livro, O Silêncio da Júlia, ele fala de uma menina que era muito feliz, porém ela não tinha nenhum amigo, porque ela não se comunicava, ela se comunicava com a língua dos sinais. E aí vem um vizinho morar do lado da casa dela, que se chama André, e ela tenta várias e várias vezes se aproximar dele, e ele acaba hesitando até que ela consegue se tornar amiga dele, e os dois vão fazer o curso de Libras juntos, e daí no ano seguinte eles estudam na mesma escola. Então, isso se chama uma inclusão, né? A Júlia, ela é uma menina que tem deficiência auditiva. E como que a gente soube de tudo isso? Claro que eu fui ler o livro, mas a gente soube como seria a história a partir da sinopse. O que seria a sinopse? A sinopse, ela traz imagens ou ela traz o conteúdo, um pouquinho do conteúdo do livro. Onde que eu encontro a sinopse? Aqui tem um livro em mãos que se chama Extraordinário, muito bom se vocês quiserem ler. Eu super indico, tem o filme também. E aí, então, fica assim, ó. Primeira capa, segunda capa, terceira capa, quarta capa. Aqui eu encontro a sinopse. Como vocês podem ver ali na apostila de vocês, aqui vocês também podem ver o código de barras, aqui eu também tenho, e a sinopse está aqui. Neste livro, O Silêncio da Júlia, vocês podem ver que tem um desenho. Aqui eu não tenho, porém eu tenho letras grandes com riscos e também a sinopse do que eu vou encontrar aqui, do que eu venha a encontrar. O que a sinopse ela nos traz? Ela faz com que nós temos interesse pelo livro, ficamos curiosos e então compramos o livro ou emprestamos o livro. Página 13, nós vamos ver sobre a acentuação gráfica das palavras monossílabas tônicas. Então, nós temos aqui uma frase, tá? A frase vai aparecer aqui ao lado. A mãe da Aline sempre dá um nó forte no cadarço do tênis dela. Lembrando vocês que as palavras com apenas uma sílaba, elas são classificadas como monossílabas. E agora, então, nós vamos estudar as situações em que as palavras monossílabas recebem o acento gráfico. Nós temos aqui, a mãe da Aline sempre dá um nó forte no cadarço do tênis dela. Leiam essa frase comigo. A mãe da Aline sempre dá um nó forte no cadarço do tênis dela. Perceberam que as palavras monossílabas que levaram um acento, elas estão mais
fortes, vamos circular, então, as monossílabas desta frase. Vamos circular o a, mãe, dá. Vamos circular o dá acentuado. Vamos circular e vamos circular nó, no, do. Aqui nós temos uma atividade que você vai reler as palavras abaixo, que foram retiradas desta frase, e depois você vai ligar a informação correta sobre a pronúncia delas. Então, dá, esse dá sem acento é fraco, vou ligar lá na fraca. Nó, forte, né? Forte. E esse dá, de dar, forte também. E o no, fraquinho, ó, no. A mãe da Aline sempre dá um nó forte no cadarço do tênis dela. Esse dá aqui, ele ficou com um som fraco, né? Porque ele não levou acento. Já esse dá, de dar, que levou acento, então ele teve o som forte. Página 14. As palavras monossílabas, elas podem ter pronúncia forte ou fraca, ou seja, elas são tônicas ou átonas. Aqui nós temos várias palavras, que são essas do quadro, lá, gás, ré, mi, ti, lis, dó. Aí nós temos uma atividade, você vai assinalar com um X a alternativa correta à resposta das palavras monossílabas tônicas. Nós temos a opção, todas recebem acento gráfico ou nem todas recebem acento gráfico. 1, 2, 3. E aí, o que você pensou? Se você pensou nem todas, você acertou. Parabéns. Agora, nós vamos ver algumas regrinhas. Gravem essas regrinhas, tá? As monossílabas tônicas terminadas em a, as, e, es, e, o ou os, em ditongos abertos, eis, els, ois, ou ei, el, oi, tá? Elas recebem acento gráfico, como vocês podem ver de exemplo, ó, gás, mes, dó, réis, céu e sóis. As monossílabas átonas, ou seja, que não são sílabas tônicas, elas nunca recebem acento gráfico. Por exemplo, dá e no. Dá, o celular da professora. Eu coloquei no caderno o meu lápis, tá? Então, não levam acento. Lá naquela frase, o dá de dar levou acento e o nó, por causa do nó do cadarço, por isso foram acentuadas. Outra regrinha que vocês não podem esquecer. As terminadas em i e u, ou seja, is ou us, elas são monossílabas que não são acentuadas graficamente. Tá? Elas nunca serão acentuadas. Então, você grava. As que são acentuadas estão aqui e as que não são acentuadas, i e u. Como vocês podem ver, ó, tu, lis, ti. Beleza? Gravem essas regrinhas que vocês sempre saberão. Página 15, nós vamos ver sobre a acentuação gráfica das palavras oxítonas. Vocês sabem que as palavras oxítonas, elas são classificadas assim por quê? Por causa da posição da sílaba tônica. Aqui, essas palavras daqui, a Pro colocou aqui do lado. Então, nós temos amor, Belém, nós temos ninguém, sofá, cristal, patê, lilás, papéis, sutil, através, a voz. Enfim, todas essas palavras aqui. E aí, nós temos aqui a letra A como atividade. Assinale com X a alternativa que apresenta a classificação das palavras acima de acordo com a posição da sílaba tônica. Então, elas são oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas. As oxítonas, a sílaba tônica é a última. Ó, Belém. Então, que palavras elas são? Vou dar um tempinho para vocês pensarem. Se você falou que são todas oxítonas, você acertou. Parabéns. Letra B.
Todas as palavras do quadro acima, esse quadro, recebem acento gráfico? Todas essas aqui, ó. A prof colocou aqui do ladinho. Não, né? Então, você assinala não. E a letra C? Qual é a terminação das palavras que receberam acento gráfico? Qual que é a terminação das palavras que receberam acento gráfico? Então, são terminadas em a ou as, terminadas em e ou es, terminadas em ou ens, terminadas em ei ou eis, el ou els e ois ou ois. Vamos ver ali quais são essas palavras. Ó, Belém, ninguém, aqui, ó, escarcel, herói, maiô, parabéns, todas foram acentuadas. Então, para sabermos se uma palavra oxítona recebe ou não acento gráfico, precisamos analisar a terminação da palavra. As oxítonas terminadas em as, es, os ou a, e, o, em ou ens, e nos ditongos abertos, como eis, els, ois, ou ei, el, oi, elas recebem acento gráfico. Por exemplo, sofá, patê, maiô, ninguém, papéis, cadê papéis? Aqui, papéis, escarcel e herói. Então, todas terminadas por essas vogais, ou em ou ens, elas levarão acento. Página 16. Observe o esquema a seguir. É o mesmo esquema das palavras monossílabas. Nós temos i, is, u ou us. Então, siri, lambaris, maracatu, urubus. Então, as oxítonas terminadas em is, us ou i e u, elas não são acentuadas graficamente. Nós temos como exemplo siri, lambaris, maracatu e urubus. Eu espero que vocês tenham gostado da videoaula. Assistam todas. Um grande beijo e até a nossa próxima aula.